alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sem como de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que bom poder estar novamente nessa live com vocês, poder estar reunidos para o estudo da palavra. Graças a Deus por essas oportunidades que Ele nos tem dado de poder virtualmente nos reunirmos, né? Que Deus seja louvado por esta bênção. Vamos orar. Ó Deus bendito, damos-te graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuar a Ti, de nos reunir, ó Deus, para o estudo da palavra. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Ajuda-nos para que possamos ter sempre, ó Pai, esta alegria de poder estar reunidos para o estudo, para a adoração, que nós possamos, ó Pai, crescer espiritualmente através desses momentos que são grandiosos para nós. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão na live. Obrigado, ó Pai. Abençoe cada lar, cada pessoa individualmente. Responde, ó Pai, as suas orações, atende os seus pedidos, ó Pai. Esteja, Senhor, derramando chuvas de bênçãos sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa individualmente. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, irmãos, estar com vocês. Eu quero estar saudando os irmãos, a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Fernanda, o nosso irmão João Loturco e a Sueli, o nosso irmão, a nossa irmã Isaura, minha cunhada, o Gilberto, o Márcio, a Tati, e o Eduardo, também nossa irmã Cida. Obrigado, meus irmãos, por estarem conosco reunidos para esse estudo da palavra de Deus. Vamos cantar um cântico. Muito bom poder estar começando o trabalho cantando, né? Também quero saudar a Sonja, que também acabou de entrar. A Sonja Erlindo. Um abraço, meus irmãos. Também Sidney e Fernanda. Sidney e Fernanda. Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe. Vamos cantar, então, um cântico Alto Preço. Vamos estar louvando a Deus com este cântico. Eu sei que
estava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos no coração do Senhor e por as trevas vivem e nos tem separar os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor e por mais que as trevas vivem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Graças a Deus por essa oportunidade tão rica de estar louvando o nosso Deus, que é maravilhoso. Quero mandar também um abraço para a nossa irmã Roseli, a nossa irmã Neuza Barbosa, a nossa irmã Maria, também a nossa irmã Carmen. Um abraço, meus amados irmãos, por estarem na live para o estudo da palavra. Como sempre, irmãos, nós temos dito, estamos estudando esse currículo que tem como tema a história da redenção. O livro que tem esse mesmo tema foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. Foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. E é esse, então, o livro que nós temos usado para o estudo às quartas-feiras. Estamos já na lição de número 44. E hoje o tema é Novas Leis de Humanidade. Vamos estudar esse tema e vamos antes fazer mais uma
oração. Obrigado, ó Deus, por esse momento de estudo. Obrigado pelos irmãos presentes na live. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra. Que nossos irmãos, juntamente conosco, possa crescer espiritualmente, Senhor. Ajuda-os na compreensão, no poder do Teu Espírito Santo, para que realmente a palavra possa ser meios de crescimento espiritual. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, então, a lição 44 tem o tema Novas Leis de Humanidade. Vocês estão lembrados que nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, e ali tem a repetição de várias leis, né? Moisés, então, fala ao povo, repete as leis, e isso é para que o povo possa inculcar os ensinos da palavra de Deus. Então, esse tema hoje é muito importante também, porque trata dos aspectos sociais do povo de Israel. O que nós podemos dizer, primeiramente, como introdução, é que a religião que Deus revelou, sendo aplicada com sinceridade e honestidade, deve tornar o homem muito humano, muito bom, muito sociável. A indiferença para com o seu semelhante é sempre indício de falta ou de perversão de religião. Parece que o bem-estar, o sossego, a prosperidade e o conforto material tornam o homem menos sensível à necessidade e ao sofrimento do próximo. É notável o cuidado minucioso com que Deus lembrou aos filhos de Israel os deveres e os princípios de humanidade. Além da recomendação de princípios e deveres, ele ordenou certas providências destinadas a impedir que os filhos de Israel se deixassem brutalizar. A esses princípios e providências podemos chamar de leis e princípios de humanidade. E então vamos ver primeiramente a previsão contra o empobrecimento. Previsão contra o empobrecimento. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 15, os versículos 1 a 18. Abram aí suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 15, os versículos 1 a 18. O texto diz assim: Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que tiver emprestado a seu próximo, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro poderás exigi-lo, mas o que é teu e estiver em poder de teu irmão, a tua mão o remitirá. Contudo, não haverá entre ti pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres. Contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todo este mandamento que hoje eu te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão a ti. Quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás a tua mão, e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade.
Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e o que teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Se te for vendido um teu irmão hebreu ou uma irmã hebreia, 6 anos te servirá, mas no 7º será libertado. E quando libertares, não o deixes ir de mãos vazias. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, te darás. Pois lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que eu hoje te ordeno isso. Mas se ele te disser, não sairei de junto de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre, e também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos, de teres de libertá-lo, pois 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um mercenário. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então este é o texto do capítulo 15 de Deuteronômio, que fala do ano da remissão, né? Quando eles estariam perdoando as dívidas. Um abraço aqui à nossa irmã Nesiete, que é lá de Pombal, da Paraíba, da nossa igreja presbiteriana, lá em Pombal. Deus abençoe, minha irmã. Um abraço para você. Então, irmãos, como lemos no texto, era o ano da remissão. E o texto fala de providências destinadas a impedir que qualquer israelita chegasse a empobrecer. Esta providência incluía empréstimos e escravos. No ano da remissão, os deveres ficavam quites, e o escravo, sendo hebreu, ficava então alforriado. O legislador esclarece bem o objetivo da lei, dizendo, para que em ti não haja pobre, para que entre ti não haja pobre. Então esse era a primeira providência, a primeira lei que falava então da remissão. Isso no capítulo 15. Agora no capítulo 19, versículos 1 a 13, nós vamos ver aqui agora a lei que falava acerca da proteção contra a vingança. Proteção contra a vingança. Deuteronômio, capítulo 19, versículos 1 a 13. Então, abra aí sua Bíblia e vamos ler. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, designarás para ti no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá, para possuíres 3 cidades. Preparar-lhes-á caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra que o Senhor teu Deus te dará em herança. Isso será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Este, pois, é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali para que viva. Aquele que
involuntariamente matar o seu próximo, a quem dantes não odiava. Como, por exemplo, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, de sorte que ele venha a morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades de refúgio e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Pelo que eu te dou esta ordem: 3 cidades designarás para ti. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a seus pais, quando guardares para o cumprires todos esses mandamentos que eu te ordeno hoje, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás a essas 3 mais 3 cidades, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas, no entanto, se alguém, odiando a seu próximo, ele armando ciladas, se levantar contra ele e o ferir, de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma dessas cidades de refúgio, os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue para que ele morra. O teu olho não terá piedade dele. Antes tirarás de Israel o sangue inocente para que te vá bem. Então, este é os mandamentos acerca das cidades de refúgio. Um abraço para o nosso irmão Osmar. Saudades, meu irmão. Há tempo que não nos vemos, né? Que Deus o abençoe. Pois bem, irmãos, então eram cidades de refúgio, destinadas aos homicidas. Nessa providência se revela o espírito compreensivo da legislação mosaica. Ninguém deixava de reagir contra o homicida, sabendo que os parentes da vítima, movidos de legítima indignação, talvez não pudessem conter e procurassem eliminar o homicida. A legislação mosaica distribuiu pelos territórios do país as chamadas cidades de refúgio. Uma vez cometido o homicídio, o autor ficava exposto à vingança dos parentes. Se estes o apanhassem fora da fortaleza de refúgio, poderiam matá-lo. Estavam ressentidos e a presença do homicida era uma provocação. Porém, uma vez dentro da cidade de refúgio, ninguém podia lançar mão do homicida, até que se provasse que ele era culpado. A legislação mosaica distinguia 2 tipos de homicídio: o intencional e o ocasional. O intencional, como o nome está dizendo, era aquele que havia ódio e premeditação. Para esse, não havia remissão. Mesmo quando ele se abrigasse na cidade de refúgio, ele era entregue à justiça para ser executado. O outro era o homicídio em que havia ausência de ódio. Era um homicídio casual. E o autor feria o seu próximo por erro ou desastrosamente. Uma vez dentro da cidade, tinha então a sua vida garantida. Então já vimos aí primeiro a lei contra a questão da pobreza, né? Era a lei da remissão, né?
Depois vimos a lei das cidades de refúgio e agora a lei de guerra. É o capítulo 20 de Deuteronômio. Os irmãos sabem que o povo de Israel vivia em guerra para a questão da possessão da terra, né? Eles precisariam desapossar os povos da terra, a terra da Palestina, né? Canaã e outras cidades, para que eles pudessem habitar. Então diz aqui o texto: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povos mais numerosos do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhe dirá: ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temas, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. A peleja por vós contra os vossos inimigos, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a dedique. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a receba. Assim, continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne para casa, a fim de que teu coração e o coração de teus irmãos não se derreta, como o seu coração. Então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-á paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás. E logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás por presa, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades dessa nação. Mas das cidades deste povo, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-los-á totalmente. Aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos fariseus, aos heveus, aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor o vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele um machado, porque dele poderás comer, pelo que não cortarás. Porventura a árvore do campo é homem para que seja sitiado por ti? Somente as árvores que não souberes não serem árvores, somente as árvores que souberes
não serem árvores cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja vencida. Essas leis eram várias. Todas elas visavam a proteção do homem, bem como a garantia do seu direito ao gozo legítimo da vida. Visavam também impedir que o povo se entregasse aos excessos depois da vitória. E aí, podemos mencionar as seguintes leis que estavam atreladas a essas. A lei de conscrição, havendo guerra, eram dispensadas as seguintes pessoas: os que tivessem acabado de construir uma casa e não a tivessem ainda habitado, também os que tivessem plantado vinha sem ter feito ainda a primeira colheita. Era o princípio pelo qual nunca se deve impedir que aquele que trabalhou seja o primeiro a receber os benefícios do seu trabalho, não é mesmo? Eram também dispensados os recém-casados e também os medrosos. Segundo, a lei da moderação. Por essa lei, mesmo depois de estar em guerra, não se devia atacar uma cidade sem primeiro oferecer-lhe a oportunidade de se entregar sem luta. Só depois de oferecida e rejeitada essa oportunidade, então era lícito atacá-la e destruí-la. Conquistada a cidade, era expressamente proibido qualquer ato de vandalismo. As árvores frutíferas deveriam ser carinhosamente poupadas. Somente aquelas que não eram frutíferas é que então poderiam ser cortadas. Agora, a lei de respeito à dignidade. Naquele tempo, era costume a poligamia. Então, o soldado que aprisionasse uma mulher podia fazer dela sua esposa. Como, porém, o povo era inclinado aos costumes bárbaros e podiam essas mulheres passar por grandes humilhações, a legislação mosaica tomou providência para protegê-las completamente. Mulher prisioneira feita esposa adquiria direitos de esposa, né? Pois bem, essas eram as leis ligadas à guerra. E aí, por último, nós tínhamos também as leis de boa vontade. Essas leis de boa vontade visavam promover o auxílio o espírito de auxílio entre os filhos de Israel e impedir que qualquer circunstância local ou alguns ressentimentos servissem de pretexto para que eles abandonassem o próximo em qualquer situação difícil. Nós lemos esse texto e vimos então que eles tinham que auxiliar, né? Auxiliar o pobre. Entre essas leis, havia uma que se destacava pelo seu profundo espírito de assistência humana. Era aquela que mandava acolher o servo fugido ou o escravo fugido e tratá-lo. Proibia de devolvê-lo ao seu senhor, porque então ele seria morto. Ficava com ele 6 anos, e no 7º ano, então, dava-lhe carta de alforria. Ok? Temos também as leis de caridade. Eram todas aquelas que tinham por objetivo proteger as classes obreiras e as pessoas desamparadas. Era proibido oprimir o trabalhador nacional ou estrangeiro, proibido delongar o pagamento da jornada de trabalho, proibido negar assistência legal ao estrangeiro ou penhorar a viúva. Está no capítulo 24 de Deuteronômio. No caso de ser preciso tomar algum objeto como garantia de empréstimo, era proibido entrar na casa para recebê-lo. E no caso da pessoa ser pobre,
e o objeto tomado em penhor ser alguma peça de roupa, era obrigado a devolvê-lo antes do pôr do sol. Em outras palavras, do pobre não se podia tomar penhor. Além dessas leis, havia também uma série de outras leis para proteger a mulher. Analisando a moralidade, a justiça e o espírito profundo humano dessas leis, vemos que o mundo, apesar da sua evolução secular, está muito longe de executar hoje o que elas já determinavam naquela época bem remota, não é mesmo? Havia mais caridade, havia mais solidariedade naquelas leis do Velho Testamento do que mesmo as leis de hoje. Mas, irmãos, a gente percebe o seguinte: o que tem faltado ao homem não são as leis. O que tem faltado ao homem é espírito de amor, caridade, né? Espírito de amor ao próximo, espírito de caridade, isso é o que tem faltado. E a história da redenção deixa bem claro que o homem, ainda quando dispõe de conhecimento, não realiza de forma nenhuma o bem, porque ele vive no pecado, ele é egoísta, ele pensa somente em si mesmo e não pensa no próximo. No entanto, a lei que Deus deu ao povo de Israel, ao seu povo, eram leis que pensavam no próximo. Também nós, o povo de Deus, nos dias de hoje, devemos pensar também no próximo, agir com caridade para com os pobres, né? Para com os que têm falta, adquirir o espírito de repartir com o que não tem, né? Estamos hoje em dias de muito frio e nós temos visto aí notícias de pessoas que têm morrido de tanto frio por não ter um agasalho, e às vezes nós temos tantos empilhados no guarda-roupa, né? Mofando. Então, irmãos, vamos pensar nisso e nos dispor a ajudar mais, né? Com cestas básicas, né? Vamos então estar pensando nessa questão de auxílio ao próximo, principalmente os domésticos da fé. Temos que tomar conhecimento da situação dos nossos irmãos, né? Os irmãos da fé, para que a gente não veja algum passando necessidade enquanto nós temos tido com fartura. Ok? Essas são as leis que Deus deu ao povo de Israel e certamente Ele também tem dado a nós. No Novo Testamento também fala disso. Nas 2 últimas sextas-feiras nós falamos sobre isso, instrução dada na carta aos Filipenses. Então vamos estar orando para o Senhor nos abençoar, a fim de nós termos bastante, a fim de nós termos com abundância suficiente para repartir com quem não tem, ok? Irmãos, antes da gente fazer a oração final, vamos cantar o hino número 183, Benditos Laços São, ok? Vamos cantar este hino agora, louvando a Deus antes da oração final. Hino 183 do Inário Novo Cântico. Quem quiser abrir o seu inário, pode abrir. Ou então, vão acompanhar por aqui conosco. Santa
orar. Ó Deus bendito, lemos a tua palavra, Senhor, o texto que falam acerca de leis que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel, leis que devem ser copiadas por nós, vividas por nós nos dias de hoje, Senhor, também, principalmente aquelas que falam acerca da fraternidade, do amor ao próximo, da ajuda ao necessitado. Abre o nosso coração, Senhor, para que tenhamos realmente um coração que seja amoroso, que tenhamos disposição para repartir com os que não têm. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe-nos, dando a cada um de nós fartura, Senhor, porque tendo muito, podemos então ter mais para repartir. Abençoe-nos, ó Pai, cuide de nós, do teu povo, da igreja, de cada um dos nossos irmãos enfermos, ó Pai, curando as suas enfermidades, de nossos irmãos que estão necessitados de emprego, ó Pai, esteja, Senhor, cuidando de cada um, dando-lhe emprego. Abençoe, Senhor, nosso povo, nossa igreja. Abençoe-nos para que em tudo possamos ver a tua mão sobre nós, nos sustentando, nos abençoando, nos protegendo. Oramos, ó Pai, em favor de cada um dos irmãos que estão na live. Abençoe a vida de cada um, particularmente o lar de cada um, Senhor. Que maravilha, que bênção estar com eles nesta live. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Lembrando que nós temos lives todas as quartas e sextas-feiras também, aqui pelo Facebook. Na sexta-feira nós temos, então, a nossa live que a gente chama de culto familiar, né? A gente tem mais cânticos, né? Mais orações, ok? E vamos estar também lembrando de que pelo YouTube, todas as manhãs, eu tenho gravado umas mensagens que são meditações diárias. Os irmãos podem se inscrever no YouTube para receber essas mensagens diariamente, ok? Procure lá no YouTube Pastor Ananias Feitosa e aí se inscreva e você vai receber toda manhã uma mensagem devocional, ok? Deus abençoe, que nós possamos estar novamente juntos na próxima sexta-feira. Até mais, um abraço. Eu vou estar passando uma música aí para a gente cantar, enquanto se despede, enquanto vocês escrevem aí alguma coisa, né? Vamos lembrar novamente do Barnabé. Eu coloquei no início, vou colocar agora outra vez no final, ok? A gente vai estar realmente lembrando desse cântico. Até mais, meus irmãos. Deus os abençoe. Okay? Não fica bem a gente passar meio outro caristia. Ainda mais quando você sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, cantor de Chipre, também chamado de José,
Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe.